uma oração. Vou pedir o Pai para iniciar orando. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que nos concedeste. Obrigado pela tua companhia constante na nossa vida e a tua proteção. Fica conosco nesses momentos agora que se segue, que tu possa nos acompanhar, nos conceder sabedoria para compreendermos aquilo que tu deseja que nós venhamos a compreender. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, semana passada a gente estudou um pouco sobre o santuário, né? O santuário que existia ali em Israel, né? Que foi o meio pelo qual Deus pediu, né, para que o povo construísse aquele santuário para que ele pudesse, né, estar mais próximo do seu povo. Seu povo que naquele momento, o povo escolhido de Deus era o povo de Israel, né? Povo descendente ali de Abraão, o povo hebreu, né, o povo de Israel. E Deus, ele, ao tirar aquele povo do Egito, né, levá-los em direção à terra prometida, né, Canaã, ali durante aquela viagem, ele pediu que fosse construído um santuário para que ele pudesse habitar no meio daquele povo, né, para que ele pudesse fazer parte do dia a dia daquele povo. E não só para isso, né, mas nós vimos que o santuário consistia, na realidade, de uma simbologia, né? Mostrava para aquele povo, lembrava aquele povo constantemente, dia após dia, do sacrifício que o Messias faria no futuro, né? Sacrifício esse que seria, que era, no caso, necessário para a salvação do povo. Então, todo aquele homem ou mulher de Israel que reconhecesse que era pecador e que necessitava de salvação, necessitava de perdão, ele ia até o santuário crendo que aquele santuário fazia essa ligação, que aquela era a vontade de Deus e que Deus se manifestava ali naquele santuário e operava por meio daquele local, através, né, dos seus símbolos e através também do ofício dos sacerdotes que ele ministrava. Aquela pessoa que, crendo nisso, tinha fé que poderia ser salva pelos méritos, né, do Messias, levava ali uma oferta, levava, no caso, ali um cordeiro, um animal para ser sacrificado, e depositava, né, a sua culpa, os seus pecados, naquele animal, e essa culpa, esses pecados eram transferidos ali para o santuário através da morte, né, daquele animal inocente, simbolizando, como nós vimos semana passada, o sacrifício que Jesus faria no futuro, né, adiante, o sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, já nesse ato sendo o seu sacrifício final, vamos dizer assim. Aquilo que o santuário, aqueles sacrifícios que eram realizados diariamente, queriam ilustrar, era o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, de uma vez por todas, né? Então, a gente viu basicamente isso. Nós vimos também, eu vou aproveitar aqui para mostrar, para relembrar, na realidade, a imagem, né, do santuário. Está aparecendo aí na tela para vocês. Então, aqui a gente viu toda essa estrutura, né, do santuário, tendo o sacerdote aqui, ministrando esses sacrifícios que eram realizados pela manhã e pela tarde, que eram realizados aqui no pátio, né, no holocausto. O sacerdote, ele, antes de iniciar todo esse ritual, ele se banhava, se lavava nessa pia de bronze, né, e depois dava início ali ao ritual, onde o animal era aqui sacrificado, seu corpo era queimado e parte do seu sangue era levada para dentro do santuário. E aqui a gente tinha duas partes, né, no santuário: o lugar santo, onde a gente encontrava o candelabro, a mesa de pães e o altar de incenso, assim distribuídos. E a gente tinha o lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos, onde a gente tinha um véu separando esses dois compartimentos, e dentro do lugar santíssimo a gente tinha uma arca. E essa arca, tinha uma tampa que se chamava propiciatório, e
sobre essa tampa ali a presença de dois querubins, né, entalhados e cobertos de ouro. E no meio desses dois querubins, Deus se manifestava, né, com a sua presença através do Shekinah, que era a luz, a presença de Deus que se manifestava ali. Dentro da arca, a gente tinha 3 objetos. Eu não falei semana passada, mas eu vou falar hoje. 3 objetos importantes que lembravam constantemente ao povo de Israel da presença, da misericórdia e da providência de Deus. A gente tinha aqui uma porção do maná, que era o pão, né, o alimento que Deus derramava todos os dias, né, 6 dias por semana, de domingo a sexta-feira. Ele derramava ali no meio do deserto para que o povo se alimentasse, e aí aquele maná uma porção desse maná era colocada aqui dentro da arca, da aliança. Outro objeto era a vara, né, o cajado de Arão, né, que em um certo momento há um relato na Bíblia que fala que esse cajado floresceu. Era um pedaço de madeira já, né, que não tinha mais vida, mas que floresceu, mostrando ali um milagre, né, o poder divino. E o outro objeto mais importante que existia ali dentro da arca eram as 2 tábuas de pedra, onde Deus havia escrito com seu próprio dedo os 10 mandamentos. Estavam aqui dentro dessa arca, relembrando e constantemente mostrando para aquele povo que Deus era presente e era misericordioso com eles. Então, essa basicamente era a estrutura, né, do santuário. Há muitos outros detalhes, né? Se a gente fosse detalhar aqui, e exemplificar e explicar cada detalhezinho do santuário, a gente não precisaria só de 2 encontros, né? Na realidade, a gente precisaria de vários dias para estudar esse assunto com detalhes. O fato é que, em resumo, como a gente falou, tudo que era aqui realizado dentro desse santuário apontava, né, para o ministério de Jesus em prol da nossa salvação, certo? Isso fazia com que o povo se lembrasse disso, né? O povo de Israel tinha isso constantemente na sua cabeça, ou deveria ter, na realidade, a perspectiva do ministério de Jesus, do ministério do Messias, né? Infelizmente, o povo de Israel não viu isso, na realidade, eles foram perdendo essa essência, foram perdendo essa visão, e ao ponto de que quando o próprio Messias veio, né, eles não reconheceram, né, não reconheceram a Jesus como sendo o Messias, e o rejeitaram, né? Rejeitaram a tal ponto que o levaram a ser morto, né? Mas Cristo usou isso para cumprir, né, o seu papel de se entregar, né, entregar a sua vida por nós. E é aí, pessoal, que eu queria voltar um pouquinho aí para a gente dar continuidade ao nosso estudo, né? A Bíblia fala que até aquele período, né, de Jesus, quando Jesus veio, o povo de Israel tinha o santuário como um lugar central, né, da sua religião, do seu dia a dia, né? Esse santuário que a gente vê na imagem aí como só uma tenda, ele posteriormente foi transferido, né, para um templo construído por Salomão. Esse templo foi destruído, né, quando os babilônios invadiram a Jerusalém, por volta ali do 6º século antes de Cristo, e foi reconstruído, né? Tempos depois, na época de Esdras e Neemias, mais ou menos ali 400, entre o 5º e o 4º século antes de Cristo, que foi exatamente esse segundo templo reconstruído, no qual Jesus vivenciou, né, os seus dias ali, onde ele esteve presente, onde ele pregou, onde tem aquele episódio, né, onde ele ficou chateado com a presença de pessoas fazendo do templo um local de comércio. Foi nesse segundo templo onde Jesus ele andou, né? Até a época de Jesus havia ainda esse ritual, todos esses rituais que a gente falou, né? Mas havia um dia em particular
que era um dia especial para a nação de Israel. Era um dia que marcava o fechamento do ciclo anual para a vida do povo de Israel, né? E a gente viu isso, falou rapidamente de semana passada. Mas você pode abrir a sua Bíblia aí, em Levítico, na realidade, capítulo 23, no verso 27 em diante. Levítico é lá no comecinho da Bíblia. No verso 27 do capítulo 23 de Levítico, quem puder, ler para a gente, só para a gente ver esse dia especial, que era o dia que fechava um ciclo, né? Um dia que marcava, né, o início de uma nova fase, mas também o fechamento de um período, né? Então, quem quiser pode ler para a gente. Levítico, capítulo 23, verso 27. Começando aqui do verso 26, diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 dias deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então, nesse dia que era conhecido, né, era um dia a cada ano, né, esse dia ficou conhecido como dia da expiação, né, que para o povo judeu, né, era o Yom Kippur, né, o dia do perdão, o dia da expiação. E esse dia era um dia importantíssimo, né, para aquele povo. Como a gente falou semana passada, todos os dias as pessoas de Israel iam até o templo, né, e o sacerdote, continuamente, ele apresentava o sacrifício pela manhã e pela tarde, né? Até o pai falou muito bem como acontecia isso e também como isso aconteceu literalmente na vida de Jesus, né? E isso ia acontecendo continuamente. E todo dia o sacerdote ia lá, pegava uma porção do sangue do cordeiro que havia sido sacrificado pela manhã, pegava outra quantidadezinha do sangue do cordeiro que era sacrificado à tarde e entrava no lugar santo, né, no primeiro compartimento, e aspergia, né, ele jogava um pouquinho desse sangue do cordeiro sobre o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Imagina você, todos os dias, esse sangue era ali colocado. Todos os dias. Mesmo sendo uma pequena quantidade, depois de um ano que isso acontecia, imagina como é que não ficava, né? E isso era proposital. Deus tinha orientado isso de forma proposital. Ele queria que realmente aquele local, né, aquele ato de todos os dias o sangue ser ali aspergido, aquilo ali trouxesse para o povo, né, através do cheiro, através daquela situação que ficava, aquela condição que ficava o santuário, ele queria realmente mostrar para o povo a realidade cruel do pecado. Ele queria que o povo percebesse que o pecado é algo podre, né? É algo ruim, é algo que marcava, né? A sua presença era marcante. E assim, todos os dias daquele ano, isso acontecia, né? A presença das consequências do pecado, no caso da morte, era constante, porque um animal era sacrificado ali todos os dias, no caso, 2 animais só pelo sacerdote, eram sacrificados ali todos os dias, todos os dias, todos os dias. E todos os dias o povo era lembrado que alguém inocente estava morrendo no seu lugar. Todos os dias acontecia isso, um inocente morria no lugar do culpado, um inocente morria no lugar do pecador. Lembrando constantemente que Deus, né, através de seu filho, faria esse papel, né, de morrer pelo pecador lá no futuro. E uma vez por ano aconteceria, né,
esse evento, esse dia da expiação, ou dia da purificação, onde o santuário seria purificado, né? O santuário seria limpo, ou seja, a presença das marcas do pecado, a presença das marcas das consequências do pecado que estavam ali no santuário, depositadas continuamente durante todo aquele ano, agora seriam limpas. E como é que isso iria acontecer? Nesse dia era o dia em que o sumo sacerdote, ou seja, o chefe dos sacerdotes, né, ele entrava em cena. O capítulo 16 de Levítico, a gente não vai ler ele todo, nós vamos resumir aqui brevemente, mas eu aconselho que você, em sua casa, você leia depois, para que isso fique na sua mente. No capítulo 16 desse mesmo livro, de Levítico, a gente vê a descrição do que é que acontecia no dia da expiação. Resumindo, era o seguinte: acontecia o mesmo sacrifício diário, como nos outros dias. O cordeiro era sacrificado. Mas acontecia algumas outras coisas. O sacerdote ia lá e oferecia também um bezerro, né, e um cordeiro para ele, né, como forma dele mostrar que ele estava se arrependendo, né, e também para a sua família, mostrando que todas as pessoas que estavam sob a sua influência estavam relacionadas naquele momento e tinham a consciência de que aquele dia era um dia importante. Porque o chamado de Deus para o povo naquele dia era que todas as pessoas da nação de Israel estivessem concentradas com as suas mentes, os seus corações concentrados naquele dia. Ele disse que as pessoas deveriam estar contritas e arrependidas naquele dia, porque era o dia que ele faria expiação, era o dia que ele purificaria o seu povo, né? Tiraria o registro dos pecados do seu povo. Então, o sacerdote fazia esse sacrifício por ele e por sua família, né? Para incluir a sua família também. Eram, então, pessoal, escolhidos 2 animais, 2 bodes, né? Um bode era para Deus, né? E outro bode recebia o nome de Azazel, né? Que a gente vai ver já o que é que esse outro bode significava. Esse bode para Deus era, então, sacrificado, né? E o sangue desse bode era, mais uma vez, aspergido ali no lugar santíssimo. Não mais no véu. Na realidade, ele era levado até o lugar santíssimo, né? Que era o segundo compartimento, certo? Como vocês veem aí na imagem. Então, era levado até lá e o sangue desse animal era ali apresentado. Mais uma vez, simbolizando ali o sacrifício de Jesus, certo? O sangue de Jesus tinha sido derramado. Quando terminava esse processo, né, de levar esse sangue lá para o lugar santíssimo, ali acontecia o que a gente chamava de transferência dos pecados, né? O registro dos pecados que haviam sido depositados durante aquele ano, agora eram tirados do santuário. Em outras palavras, para que fique mais entendido, o véu, né, que estava sujo era tirado, vamos dizer assim, e era colocado ali um novo véu, né, para o próximo ano que se iniciaria, tirando assim o registro desses pecados, né? E de forma simbólica, esses registros, né, eram transferidos para aquele segundo animal, o segundo bode, que era o bode Azazel, né? E esse bode era, pelo sacerdote, levado até o meio do deserto, onde ele era, vamos dizer assim, solto para que se perdesse e morresse lá no meio do deserto, certo? Então, basicamente, era isso que acontecia. Quando finalizava esse processo, o que acontecia era que o registro dos pecados que haviam sido ali depositados durante aquele último ano era, então, apagado. É como se a nação de Israel, todas as pessoas que haviam levado o seu sacrifício, que haviam se arrependido, que haviam confiado naquela simbologia, é como se o pecado deles não existisse mais. E eles estavam agora totalmente perdoados e eram, vamos dizer assim, santos, puros, né?
considerados assim justos diante de Deus. Não pelo que eles tinham feito, mas pela confiança que eles tinham depositado naquele sacrifício. Sacrifício de quem? Do Cordeiro, que era quem? Jesus Cristo, o Messias que viria. Então, isso acontecia uma vez por ano, a cada ano, certo? Simbolizando algo que aconteceria no futuro, como nós já vimos na semana passada, tá certo? Então, basicamente, esse era o ritual, né, que acontecia uma vez por ano, no dia da purificação, no dia da expiação. A Bíblia, na realidade, nos revela um evento, né, que marcou a cessação, ou seja, a necessidade de que houvesse ainda esse sacrifício. A partir daquele momento não era mais necessário, né? E nós já falamos disso, mas vamos ler o texto bíblico que nos dá base para isso. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, no verso 50 e verso 51. Gostaria que alguém que já tivesse a Bíblia aberta pudesse ler para a gente. Eu posso ler. Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Então, aqui o relato fala que assim que Jesus morreu, suspirou, né, cumprindo ali a sua promessa de morrer em nosso lugar, ele executou esse sacrifício, né, de uma vez por todas, né, derramando o seu sangue como o sangue do Cordeiro era derramado. Então, a necessidade de um santuário, naquele momento, já não havia mais, porque o santuário havia sido construído, né, ele existia para simbolizar o ato que Jesus estava realizando, o santuário terrestre. Havia sido construído para simbolizar o que Jesus faria. Mas naquele momento, como nós vimos aqui, no Evangelho de Mateus, Jesus estava cumprindo essa simbologia. Ele morreu. E assim que ele morreu, o que foi que aconteceu? O verso 51 diz que o véu do santuário, ou seja, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se rasgou. E ele não se rasgou de baixo para cima, como se alguém fosse lá e rasgasse, né? Um ser humano fosse lá e rasgasse. Ele se rasgou de cima para baixo, né? Mostrando que naquele momento o desígnio de Deus para a humanidade, que era a sua salvação, estava agora realizado, né? Não havia mais separação, né? Do lugar santo para o santíssimo. O homem agora, o ser humano agora, não precisava de um sacerdote humano que o levasse até Deus, porque agora ele tinha o próprio Deus, na pessoa de Jesus, que faria esse trabalho, né? De ser o cordeiro que havia sido sacrificado e também ser o sacerdote, né? Aquele que faria essa ponte entre o ser humano e Deus, né? O ser humano arrependido e o Deus que quer perdoar. Então, naquele momento, quando Jesus morreu, ele cumpriu a simbologia do sacrifício diário, né? Do sacrifício diário que era realizado no santuário, certo? Por que eu estou enfatizando isso? Porque, infelizmente, algumas pessoas, não só algumas, muitas pessoas, na realidade, quando começam a estudar um pouco mais a Bíblia, param aqui, né? Param nesse ponto e não percebem que há algo além. As pessoas entendem que Jesus cumpriu, né? Morrendo na cruz, cumpriu ali a nossa, deu a garantia da nossa salvação, cumprindo, né? De uma vez por todas essa simbologia.
Na realidade, se a gente olha para o santuário, a gente vai ver que havia agora outra parte a ser desempenhada. O seu sacrifício, né, na cruz do Calvário, cumpriu a primeira parte do processo, que era que parte? A parte que acontecia todos os dias, quando o cordeiro era sacrificado e o seu sangue era levado até o lugar santo e até o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Foi o que Cristo fez morrendo na cruz do Calvário. Foi a primeira parte do processo de salvação, vamos dizer assim, né? Do processo pelo qual Deus usou o santuário para simbolizar. Cristo, na cruz do Calvário, fez isso. Mas havia a segunda parte. E que segunda parte é essa? A segunda parte é o que nós acabamos de estudar. O dia da expiação. O dia da purificação. E essa segunda parte, né, é algo que nós vamos estudar, Dani, semana que vem. Que a gente vai estudar quando a gente for estudar o tema do juízo, tá certo? O dia da expiação, né, ele está relacionado com a questão do juízo. O que é o juízo? É o julgamento, né? É o julgamento de todos nós, de todos os seres humanos. O que acontecia no dia da expiação era a simbologia que Deus queria mostrar para nós da questão do julgamento. Quando você vai lá para Levíticos, né, Levítico capítulo 16 e capítulo 23, você vê que Deus chama o povo para que naquele dia o povo esteja arrependido, que o povo esteja contrito, que o seu coração esteja voltado para a solenidade do evento que está acontecendo. Porque naquele dia somente serão salvos aqueles que verdadeiramente se arrependeram e aceitaram o sacrifício do Cordeiro. Era o que representava o dia da expiação. Então, o dia da expiação nada mais era do que o juízo de Deus, né, na vida daquelas pessoas. Quem havia depositado sua confiança no sacrifício do Cordeiro, aceitando aquele sacrifício como o único meio de salvação, naquele dia, os seus pecados eram perdoados de uma vez por todas e eles eram esquecidos. E essas pessoas eram salvas, vamos dizer assim. O seu destino era definido, que era o destino da vida eterna, vamos dizer assim. Quem não fazia isso, naquele dia, quem não aceitava, tinha o seu destino também traçado, que era da perdição. Então, o santuário, no dia da expiação, simbolizava algo que iria acontecer no futuro. Por isso que eu gosto de deixar isso claro. O que Jesus fez na cruz, ao morrer na cruz, é uma parte só do processo da salvação. O seu sacrifício foi completo? Foi. A sua entrega foi completa? Foi. O que ele derramou na cruz é suficiente para nos salvar do pecado? É. Porém, o processo de salvação não consiste só na morte do Cordeiro. Processo de salvação, processo de redenção não consiste só no sangue do Cordeiro ser derramado. Ele precisa também passar agora pelo dia da expiação, ou seja, o dia do juízo, que é o que nós estudaremos semana que vem, tá certo? Mas voltando aqui para a questão do santuário, né? O livro de Hebreus, ele já vem nos mostrar, como nós vimos semana passada, então abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, no capítulo 8, ele vem nos mostrar que nós temos em Jesus Cristo o sacerdote, né, que realiza todo esse processo, né? O apóstolo Paulo, aqui no livro de Hebreus, ele diz que Jesus, ele é o nosso sacerdote. Os evangelhos dizem que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apóstolo Paulo diz que ele, além de ser o nosso Cordeiro, ele também é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Que no capítulo 7 de Hebreus, você pode ver aí na sua Bíblia, no capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote que está ali operando por nós. E ele vem de uma linhagem especial, né? Uma linhagem onde ele é tanto o nosso rei como é o nosso sumo sacerdote. E no capítulo 8, ele fala que
como nós já lemos semana passada, no verso 1 e no verso 2, diz assim, ó, o essencial de tudo que nós falamos até agora, que é o que o apóstolo Paulo diz, é que nós possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade lá nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que foi o próprio Deus que ergueu, não o homem. O apóstolo Paulo ele deixa claro para nós, aqui nesses 2 versos, primeiro, que Jesus, além de desempenhar o papel para nós de cordeiro que morre em nosso lugar, ele desempenha também o papel de sacerdote que opera esse processo, né, essa simbologia de salvação por nós, certo? E ele está ministrando isso ao lado de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. E que essa ministração que Jesus está realizando acontece não no santuário da terra, mas sim no santuário celestial, santuário que existe lá no céu, que é o verdadeiro santuário, que serviu de modelo para que Moisés pudesse construir o santuário, Moisés e também Davi e Salomão, posteriormente, pudessem construir o santuário na terra. Então, lá no céu existe um santuário, onde Deus está assentado no seu trono, né? Envolto, né, ali por anjos também, que estão em constante adoração, por isso que no santuário terrestre havia anjos ali sobre a arca, simbolizando a presença desses seres que adoram a Deus, e Deus se manifestava ali no meio, mostrando que lá no céu acontece dessa mesma forma. E lá no céu, Jesus agora desempenha o papel que o sacerdote desempenhava aqui, no santuário terrestre. Não só do sacerdote, que fazia esse processo todo dia, mas principalmente do sumo sacerdote, que uma vez por ano ia lá e realizava o processo da purificação do santuário. Então, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que está ministrando em nosso favor no santuário celestial, certo? Não só como sacerdote, mas como sumo sacerdote, que está ali expiando, ou seja, purificando os nossos pecados. Então, quais são as evidências que a gente tem de que existe o santuário celestial? O primeiro texto que mostra essa evidência é esse texto que nós lemos aqui, né? De Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2, onde o apóstolo Paulo diz com todas as palavras que Cristo está lá no santuário, no céu, um santuário este que não foi construído por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, né? Lá no capítulo 25 de Êxodo, que nós já lemos semana passada, no verso 40, diz que Deus deu um modelo para Moisés construir esse santuário. Mas existe outro texto também interessante que nos mostra que existe um santuário celestial. Lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 4, no Apocalipse capítulo 4, a gente vê uma descrição, aqui em todo o capítulo 4, uma descrição da presença de Deus e de Deus assentado sobre o seu trono, né, no santuário celestial. Você pode ler com calma depois esse texto, Apocalipse capítulo 4, o capítulo todo, mostrando que Deus em seu trono, os anjos ao seu redor adorando, né, a presença de Deus de forma assim tremenda. A gente vê no verso 5 a presença de 7 chamas, né? Assim como havia também o candelabro com 7 velas, há também lá no céu essa presença de 7 chamas ali na presença de Deus, né? E há toda uma simbologia aqui dentro do Apocalipse mostrando a presença, a realidade desse santuário lá no céu. No capítulo 11 também de Apocalipse, a gente vê um pouquinho sobre isso, né? No verso 19, nós vamos ler esse texto, Apocalipse capítulo 11, verso 19, que o apóstolo João ele fala com todas as letras da presença ou da realidade, né, da existência
desse santuário lá no céu. Diz assim, ó, Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram então relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Olha só, o apóstolo João diz que ele viu o santuário de Deus lá no céu e que dentro do santuário também havia a arca da aliança. Ou seja, aquela estrutura, né, que estava no lugar santíssimo, essa estrutura também existia lá, ou existe lá no santuário celestial. E que, na realidade, o que é? É o próprio trono de Deus, onde ele está sentado sobre ele, tá certo? Então, o santuário celestial, ele é real. Por que eu estou querendo enfatizar tanto a realidade do santuário celestial, pessoal? Porque, da mesma forma como acontecia a purificação do santuário terrestre, uma vez por ano, também, né, esse ritual, vamos dizer assim, esse dia de purificação, acontece, na realidade, posso dizer, já usar esse termo, acontece hoje lá no céu. Como eu disse, o que Jesus fez morrendo na cruz do Calvário foi para cumprir, né, a sua missão, né, o seu ministério como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que derrama o seu sangue para a purificação dos pecados. Mas quando ele sobe para o céu, assim como o apóstolo Paulo afirma lá em Hebreus, ele passa a ser agora ministro desse santuário. Ele passa a ser agora sacerdote desse santuário. E a Bíblia ela nos fala que em um momento específico, Jesus passaria agora a desempenhar o papel de sumo sacerdote no dia de purificação, ou seja, ele passaria a purificar o santuário celestial. Porque, na realidade, pessoal, todas as vezes que a gente comete um pecado e se arrepende, né, buscando a Cristo, buscando a Deus em arrependimento, e nós nos entregamos a Ele, entregamos a nossa vida a Jesus, e pedimos perdão a Ele, e reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, e só Ele pode nos salvar. Quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo o seu sacrifício, reconhecendo que Ele derramou o seu sangue por nós. A Bíblia nos fala que o registro dos nossos pecados fica ali. O livro de Apocalipse fala que nós temos um anjo ali relatando, né, a nossa vida, vamos dizer assim, registrando os nossos atos. A Bíblia nos fala disso, que ele registra os nossos atos. Para Deus não importa se os nossos atos são bons ou ruins. A realidade é que para Deus isso não importa. O que importa é a decisão que a gente toma de aceitar a Cristo como nosso Salvador ou não. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, isso eu estou fazendo agora um resumo de todo esse processo, tá certo? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, lá no céu, né, aqueles registros dos nossos pecados, que no final das contas, os nossos pecados nos levariam à morte, porque é o que a gente merecia, né, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Então, toda vida que é registrado lá que nós cometemos um pecado, a consequência final desse pecado que nós cometemos é que nós deveríamos morrer. Satanás, ele vai, como advogado de acusação, ele vai e diz assim, olha, o Júnior pecou e ele merece a morte. A tua lei diz isso. Quem peca deve morrer. Essa é a lei. E aí o registro está lá. Está lá registrado que eu pequei, então eu deveria morrer. Porém, quando eu me arrependo e eu reconheço a Jesus como meu Salvador,
É como se eu fosse lá, pegasse o cordeirinho, levasse para o santuário e dissesse, olha, passasse para o cordeiro a culpa dos meus pecados, me arrependesse, confessasse os meus pecados ali para o cordeiro e sacrificasse o cordeiro. E o cordeiro passa ali agora a morrer no meu lugar. Ele morre no meu lugar, pagando o preço do pecado que eu cometi. Com Jesus e conosco é a mesma coisa. Quando nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, nós estamos transferindo a culpa do nosso pecado para Jesus. Olha só como isso é forte. Quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, nós transferimos a culpa e a consequência maior do nosso pecado, que é a morte, para Jesus. E ele aceita isso como um cordeiro manso, que não foge. Ele aceita isso de bom grado, ao ponto de ter manifestado essa aceitação morrendo na cruz por nós. Fazendo isso, hoje, quando nós fazemos isso, Jesus lá no céu, ele diante de Deus, né, na presença dos anjos, ele diz, olha, a Diva, a Ellen, né, a Letiane, se arrependeram dos seus pecados. E reconhecem que eu me sacrifiquei no lugar deles e que paguei o preço pelo pecado deles. Então, isso é Jesus falando diante da presença de Deus, falando para Deus. Então, eles se arrependeram, reconheceram, confessaram seus pecados e estão tentando mudar a sua vida. Então, o que Jesus faz naquele momento ele fala para Deus, olha, a lei é que eles deveriam morrer, porém eu já morri no lugar deles. Então, agora eles podem ser considerados justos, inocentes, porque a culpa do pecado deles já foi paga por mim. Então, agora eles estão salvos. O pecado deles não existe mais. A consequência maior do pecado deles, que era a morte, eu já paguei. Então, agora, o nome deles, o registro do pecado deles pode ser apagado. E, em vez de eles serem registrados para a morte, agora eles passam a ser registrados para a vida eterna. É isso que Jesus está fazendo por nós, atualmente, lá no Santuário Celestial. E semana que vem, na realidade, quando nós formos estudar acerca do juízo, nós vamos ver esse processo com mais detalhes, né? Nós vamos ver como Jesus opera essa obra, né, de julgamento, não só dos salvos, mas também dos ímpios. Nós vamos ver, pessoal, que esse julgamento, esse dia da purificação que acontece lá no Santuário Celestial, ele não só como já está acontecendo na realidade, ele não só já está acontecendo, como já acontece há bastante tempo. E que ele tem relação direta com a volta de Jesus. Quando Cristo acabar a sua obra de purificação do santuário celestial, ele virá para buscar o seu povo. E ele virá para dar a sentença, né, para todas as pessoas. Sentença essa que pode ser a vida eterna, como também pode ser a condenação e a morte eterna. Nós vamos ver tudo isso na semana que vem, certo? Com detalhes acerca do juízo, né? Do julgamento, que as pessoas têm medo, né? As pessoas acham que, quando ouvem o termo, né, juízo final, julgamento final, apocalipse, as pessoas se assombram, né? Mas nós vamos ver que nós podemos ter plena confiança da nossa salvação, se nós aceitarmos, né, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e o que ele faz por nós lá no santuário celestial, operando, né, em prol da nossa salvação, como o nosso sumo sacerdote, né, aquele que está disposto para nos salvar, certo? Então, Dani, hoje, da questão do santuário, eu acho que deu para a gente
finalizar, né, esse tema aqui do santuário, a não ser que tenha ficado alguma dúvida. Como eu disse, o tema do santuário ele é muito extenso. Eu tentei fazer aqui, passar de uma forma mais direta e resumida, para que não se torne uma coisa complicada demais, né? Mas o resumo de tudo é que o santuário, aquilo que acontecia, os rituais que aconteciam no santuário, que são descritos na Bíblia, representam e simbolizavam, na realidade, o processo de salvação do ser humano, né? Através do sacrifício de Jesus e da sua obra como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Então, se a gente compreende essa realidade do santuário dessa forma, né, não precisa a gente entender os detalhes, cada simbologia, não tem necessidade disso. Para quem quiser aprender, a Bíblia está aí à disposição para você ler e aprender esses detalhes. Mas o mais importante, o que Deus quer que a gente saiba, é que Jesus é o nosso Cordeiro, que morreu em nosso lugar, e que ele também é o nosso sumo sacerdote, que opera a salvação por nós, não para nos condenar para a morte eterna, mas para assumir a culpa dos nossos pecados e nos salvar. Então, o resumo de tudo era isso que eu queria deixar com vocês nessa parte. E aí a gente abre, né, aqui o espaço para, se você tiver alguma dúvida, pergunte, para a gente não ir para o próximo estudo com nenhuma dúvida, né? Para que fique realmente tudo esclarecido. Então, a gente deixa aí esse momento, já que temos tempo, né? Deixa eu ver aqui. Temos 11 minutos, ainda temos tempo para algum tipo de dúvida, certo? Eu acredito, assim, eu sempre achei o santuário um tema bem complexo, mas acredito que deu para a gente compreender de uma forma simples e bem explicada, né? Qual é o objetivo e a simbologia dele. Não sei se tem dúvidas, se alguém quiser falar no privado também, é só mandar mensagem, tá bom? Então, pessoal, fiquem à vontade, tá certo? A gente sabe que é um assunto muitas vezes difícil, às vezes é a primeira vez que você pode estar tendo contato com esse assunto e ficar tantas dúvidas, né? Às vezes fica realmente algumas dúvidas, mas a gente está aqui à disposição para tentar esclarecer, né, através da Bíblia, alguma possível dúvida que venha a ficar, tá certo? Esse assunto, eu aconselho a vocês que peçam a orientação do Espírito Santo sempre que vocês forem estudar. É um assunto que, para Deus, ele é muito importante. Deus, ele deseja que a gente entenda esse processo, porque, na realidade, é a sua obra de salvação por nós. Então, para a gente ser salvo, a gente precisa aceitar essa salvação, a gente precisa entender, né, o que foi que Deus fez, qual grande sacrifício ele fez, né, por nós, entender o que Jesus fez e o que ele faz por nós, né? Então, isso é importante. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, o inimigo, né, Satanás, ele vai tentando deturpar, né? Ele vai tentando colocar barreiras, né, para as pessoas, né? Aquelas pessoas que ele não consegue levar para, vamos dizer assim, para a devassidão, e essas pessoas muitas vezes se encontram dentro do mundo religioso. Satanás, ele também tenta enganar essas pessoas, mas ele tenta enganar essas pessoas através de falsos ensinamentos, né? Ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E aí, no final das contas, você acaba se encontrando numa encruzilhada ou se encontrando numa prisão da mesma forma como se estivesse perdido. Porque você não entendeu, né, com clareza o que a Bíblia quer realmente falar sobre a salvação. Então, Satanás, ele vem trazendo algumas inverdades, né, algumas doutrinas erradas, né,
ele vai colocando isso no meio do povo, né? Doutrinas como a necessidade de outras pessoas para se achegar a Deus, né? Necessidade de você pagar por salvação. Se você dá oferta determinado valor, aí você é mais bem visto por Deus. Ou você precisa pagar através de algum sofrimento seu, né? Se auto-infligir um sofrimento, você deve ser triste, viver triste ou se martirizar, pagar uma penitência para poder ser salvo, para poder pagar o preço da sua salvação. Então, o inimigo ele vai colocando essas ideias na mente das pessoas, sendo que a Bíblia ela é muito clara ao nos mostrar que a salvação ela é simples e é disponível para todos aqueles que quiserem, somente aceitando a Jesus como seu Salvador e aceitando, né, o seu ministério de sacerdote, né, que está lá no céu purificando a nossa vida, purificando o nosso caráter e nos tornando seres, né, melhores e seres mais semelhantes a ele, certo? Então, basicamente, era isso que a gente tinha. No início do nosso estudo de hoje, tu me deu um susto quando disse que estamos há 4 meses estudando a Bíblia. E ao mesmo tempo que eu levei o susto, porque já são 4 meses e como passa rápido, né? Eu fiquei muito feliz, porque a grande maioria dos que estão aqui tem acompanhado o estudo, tem se mantido firme no propósito, né, de conhecer mais a palavra. E a gente fica mais feliz ainda porque o único instrumento de conhecimento de Deus tem sido esse aqui, a Bíblia, né? A gente não tem trazido nenhum outro tipo de instrumento além da própria palavra divina. Então, assim, eu agradeço muito a vocês que têm estado aqui conosco e eu tenho orado para que o Espírito Santo realmente toque na vida de vocês, de modo a vocês sentirem cada dia mais a necessidade de conhecer esse Deus cheio de amor. Vamos encerrando, né, Dani? Se Vamos, puder orar para a gente encerrar. oremos. Deus e Pai grandioso que estás nos céus, nós somos imensamente gratos a Ti, Senhor, porque podemos ter esse privilégio de aprender mais sobre Ti, sobre o Teu grandioso amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por representar, por ser realmente o nosso sumo sacerdote, por ter pago o preço dos nossos pecados. Que nós possamos, Senhor, enxergar toda a nossa iniquidade, toda a nossa impiedade e que nós possamos colocar em tuas mãos tudo o que somos e esperar em ti o perdão e a limpeza e a purificação de todos os nossos erros. Ó Senhor, nos concede o teu Santo Espírito e que a cada dia nós possamos sentir o desejo de te conhecer e falar de ti para as pessoas que estão à nossa volta. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, uma boa tarde, né? Um restante de sábado feliz para vocês, uma semana abençoada. Semana que vem a gente se encontra para estudar, né, o assunto do julgamento, do juízo, certo? E, Ellen, a alegria é nossa, viu, de poder estar compartilhando a palavra de Deus com todos, né? Para mim é um privilégio, porque é algo que eu gosto, que eu amo, faz parte da minha vida, e sempre que eu posso compartilhar isso com outras pessoas, eu me sinto transformado também, tá certo? Então, eu agradeço, como a Dani falou, agradeço a presença e a participação de vocês, e só posso rogar a Deus, né, as bênçãos dele sobre a vida de cada um. Amém. Então, uma boa semana, até semana que vem. Uma boa semana a todos. Veja bem. Feliz semana. Boa semana, pessoal. Até semana que vem.